todo mundo aceita. aceitar. E todo mundo aceita. Esse é o ponto. E os chineses, eles são muito espertos também, porque eles viram o que os americanos fizeram e eles estão fazendo coisas parecidas até. Se a gente volta para quando os americanos assumiram a liderança do mundo, a Segunda Guerra Mundial foi o marco disso. A potência dominante eram os ingleses, na Primeira Guerra já deu uma baqueada, na Segunda os americanos falaram, agora a gente lidera o mundo. Toda a Europa destruída, eles com um parque industrial perfeito, não foi afetado pela guerra, e aí falaram, pois bem, todas as moedas agora têm lastro em dólar e o dólar tem lastro em ouro. Esse era o sistema econômico que foi combinado em 1944, Bretton Woods. Só que, além disso, olha o que eles fizeram de interessante. Muita gente sabe que o Plano Marshall ele ajudou a reconstruir a Europa no começo, né? Era aquele caos. Eles chegaram para os europeus, que tava lá aquela divisão, né? Influência americana, influência da União Soviética, e falaram, não, a gente vai ajudar. Tome esse empréstimo aqui em dólares para vocês. E se os europeus fazem uma dívida em dólar, vão precisar de dólar para pagar a dívida, certo? Certo. Então vai ter demanda futura pelo dólar. Eles vão ter que ter dólares com eles. E além disso, eles fizeram um empréstimo. Os europeus falaram, vamos comprar a máquina. De quem vão comprar? Quem tinha era os americanos. Então o dinheiro foi, o dinheiro rapidamente voltou, ainda ficou uma dívida e os caras viraram aliados deles. Cara, que genial. O que a China tá fazendo agora? A mesma coisa. Comprando pra caramba. A China... Compra do mundo inteiro. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Mas nesse plano de emprestar e de fazer comprar de volta da própria China, eles têm uma iniciativa... Qual que é o plano a longo prazo da China? Porque, pô, eles estão se preparando, parece que faz tempo, né? A China, eles têm na cabeça deles que eles são a potência mundial da história. Eles só estão voltando para onde eles acreditam que nunca deveriam ter saído. Entendi. Porque... Não, a China, eles são muito adiantados em muita coisa. Eles estão topando, tipo, os sacrifícios. É como se eles trabalhassem mais para isso. Eles meio Todo que... mundo como um bem bloco, comum. exato. A gente nunca vai compreender a cabeça do chinês. A gente fez um podcast lá no Sócios de China, onde um dos convidados esteve na China e contou bastante. E ele já veio aqui. Foi o Oliver Stunkel. Já teve aqui. O Oliver. A gente teve 3 convidados que estiveram na China e 2 que estiveram na Coreia do Norte. Que também é lugar. Eu não me arrisquei na Coreia do Norte. Claro que não! Pra quê? Eu vou em Diadema, no máximo. Agora, Coreia do Norte. Já vou no Diadema. O cara puxa o meu stories e fala, você questionou o nosso supremo líder aqui nesse stories, não foi? Cara. Eu vou ter que falar o quê? Realmente, então... E aí? Mas o ponto da China, a China tem uma iniciativa que eles chamam de One Belt, One Road. Né? Um cinturão, uma estrada. Uma nova rota da seda. Qual que é até, de certo modo, a genialidade desse plano deles? A China hoje é um país que importa do mundo todo. Certo. O Brasil, por exemplo, nosso principal parceiro comercial hoje é a China. Não é os Estados Unidos, é a China. E aí a China viu o seguinte lá atrás. Falou, cara, a gente importa muito dos americanos, importa muito dos brasileiros, importa muito dos australianos. Minério de ferro, commodities, né, soja, importamos muito deles. Se esses países derem uma guinada ideológica... a gente pode ficar em maus lençóis. E aconteceu isso, né? Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui. E na Austrália o pessoal também começou a limitar algumas certas transações com a China. Então o que eles pensaram? Tudo que esses países têm de commodity, vários outros países têm. Por exemplo, minério de ferro, tem um monte de minério de ferro na África. Só que na África não tem estrada para a máquina chegar até o minério, não tem estrada para tirar o minério depois e não tem porto para escoar essa produção. Então eles chegaram para vários países africanos e asiáticos e falaram, cara... eu te empresto dinheiro na minha moeda em yuans. Você constrói o porto e a estrada usando empresas chinesas. Eu compro de você. Então te dou, você compra de volta de mim. Para exportar a sua produção para mim por um valor mais baixo do que os outros cobram, porque eu tô te emprestando tudo isso. E se você não me pagar, essa infraestrutura passa a ser minha. Então eles estão fazendo isso e já tomaram a infraestrutura de certos países. Mas o que eles estão fazendo? Igual os americanos fizeram no Plano Marshall. Toma o dinheiro, volta o dinheiro para mim, que eu tô te dando serviço, e agora você tem uma dívida, e se não pagar, isso aqui é meu. Então, isso que a gente vê de americano entrando em vários países do mundo, nas próximas décadas a gente vai ver chineses interferindo em vários países do mundo porque países não pagaram suas dívidas. Se o país quiser assumir a bronca, né? Ele pode só entregar a estrutura, ou vai ter um líder do governo lá e falar, não, a gente vai entrar em guerra, e vai ter guerra. Vai saber, né? Que doideira. Então, o mundo é o que é. A gente tá em um tempo de paz muito grande, mas durante esse tempo de paz... Né? Tava, né? Então, a gente nunca teve em paz. Sempre teve alguma guerra acontecendo em algum canto do mundo. É que a guerra agora aconteceu num país europeu. Aí é outra repercussão. Exato, mas no Oriente Médio tá em guerra o tempo todo. É Pois é.
Deixa eu entender a ideia do Sócios Podcast.